por exemplo, o IGF, que é uma pauta que não avança há muitos anos, apesar de inúmeros projetos de lei no Congresso, né, seja na Câmara, seja no Senado. Você vê possibilidades nesse 2024 de repente, um imposto sobre grandes fortunas, já que há uma preocupação do Executivo Federal, avançar na casa? Olha, Israel, veja só que essa discussão vai para muito além daquilo que as pessoas geralmente comum pensam, de que não se mexe nesse tipo de tributação porque os poderosos de Brasília geralmente são os detentores das grandes fortunas, que por essa razão ninguém vai querer se autotaxar. Então a discussão é muito mais profunda e passa muito também pela forma como vai ser feita essa tributação. Porque há uma previsão constitucional muito clara a respeito dessa possibilidade, mas a vontade política de tocar nesse assunto passa por esse caminho, ou seja, como aqui no Congresso Nacional se vai debater esse assunto, quando, de certa forma, não há uma clareza, pelo menos nos projetos que a gente acompanha aqui no Congresso Nacional, não há uma clareza de como é que esse percentual vai ser exigido, e não somente isso, a briga também, Israel, é para saber a destinação dessas verbas que seriam taxadas sobre essas grandes fortunas. Então a gente está acostumado, por exemplo, no Congresso, a ver aqueles leilões das petrolíferas, aquele campo de Libra, aquelas discussões grandes que nem haviam sido encontradas as reservas, mas já de antemão uma briga imensa pelos estados para saber o percentual de cada unidade da federação. Então, o lobby é grande, sim, a gente não pode fechar os olhos para esse ponto, ou seja, existem sim pessoas que têm interesse que essa matéria não passe, porque vai passar, na visão dessas pessoas, a sofrer uma tributação novamente, porque já se entendem como altamente tributadas. É bom lembrar, Israel, que nós temos essa questão da tributação excessiva, essa carga tributária muito excessiva, e aqueles que detêm grandes fortunas, o argumento principal que a gente escuta, geralmente, é que já suportam uma carga tributária muito grande, alguns se entendem como altos contribuintes, porque sobre a folha de pagamento já se tem um valor também alto de tributação, e não entendem como justo terem que pagar tributações sobre a fortuna ou os valores que possuem, sendo que já pagam imposto de renda, entre outros tributos. Então a argumentação é muito por aí. Existe sim um lobby a respeito disso aqui no Congresso, mas essencialmente a briga está muito além disso. É a questão da forma como vai ser feita a tributação e a destinação desses fundos tão logo eles sejam repassados à União Federal, e essa divisão entre, possibilidade ou não, divisão entre estados e municípios. É um assunto importante. Acredito que em 2024 não teremos um consenso ainda sobre esse ponto, mas no Congresso Nacional a política é como as nuvens do céu, a gente sempre comenta, elas sempre estão em movimento, tudo pode mudar a qualquer momento. 2 horas e 18 minutos de discussões que são importantes no Congresso, né, na Câmara, no Senado. Muitas delas, às vezes, acabam batendo por controle de constitucionalidade no STF, né? Em ano de eleição, o andamento do país acaba sendo prejudicado em Brasília, Rômulo? Você tem essa sensação, ou os senadores e deputados, os congressistas, encontram um meio de fazer a casa andar? Olha, Israel, no passado já foi mais, porque como todo mundo sabe, a atividade do Congresso Nacional, ela depende prioritariamente da participação efetiva dos seus congressistas, mas a atividade nas bases é extremamente relevante, porque é isso que vai sustentar os próximos mandatos. Então, inclusive há cotas específicas para essas viagens, exatamente para manter o contato do parlamentar com as suas bases. Então é muito comum, e já virou até uma questão de paródia, já virou uma questão até de conhecimento nacional, que os políticos estão muito pouco em Brasília, que ficam viajando, mas faz parte do contexto político a manutenção e vinculação das bases para conseguir lá na frente essa manutenção no poder. Agora veja que no passado isso era muito mais isso é muito mais comum. Hoje em dia, Israel, o legislativo já tem, como a gente vem comentando algumas colunas já, subir um pouquinho aí de patamar em relação a essas emendas, as antigas emendas do relator, ou seja, assumir um patamar um pouco mais
ativo e voz em poder aqui em Brasília, ou seja, as pautas não são mais determinadas exclusivamente pelo Executivo, quando enviam os projetos para o Legislativo vem assumindo esse protagonismo. Então, hoje, o ano, muito embora seja um ano eleitoral, a forma também de fazer a política vem mudando. Então, nós temos aí essas ferramentas últimas, né, de comunicação que facilitaram muito a participação remota, e até mesmo a forma de fiscalização nos pontos, que não funciona muito para os congressistas, né? Aqui em Brasília a gente sabe como é que funciona, mas em algumas audiências se faz, né, vem fazendo na forma remota, ou seja, esse avanço da tecnologia também com esse proeminente avanço também no poder legislativo, não pode mais fazer com que como era no passado, quando se dizia que em anos eleitorais as coisas não mandavam em Brasília ou eram mortas aqui na capital ou lá na cidade, né? Então hoje nós temos aí sim um protagonismo do legislativo nas suas pautas próprias, nós temos aí um avanço nas audiências remotas e, claro, em anos eleitorais o que acontece, Israel, é que a barganha aumenta, porque para fazer a composição política que vai garantir esse suporte para os próximos mandatos, já visando 2026, essas alianças passam necessariamente pelos processos de sufrágio municipais. E isso faz com que em Brasília se mantenha a atividade parlamentar para buscar aqueles últimos recursos necessários para implementar antes do período aí que não se pode mais fazer esse suporte financeiro, mas rapidamente para poder agilizar as eventuais obras que estão em andamento, para que se possa, então, no plano municipal, mostrar algum tipo de serviço que garanta a eleição municipal e automaticamente essas bases se mantêm firmes para as eleições presidenciais e do Legislativo em 2026. Então, hoje em dia, o ano não é mais morto nos anos das eleições como era no passado e se deve a esses contornos que a gente está traçando por aqui. Agora, professor Rodolfo Marques, a gente vai ter aí também sobre essa questão dessa discussão em torno de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que isso tem sido visto aí pelo Judiciário em Brasília, Rômulo? Jair, isso é visto com profundas restrições, isso para ser bem polido aqui na nossa manifestação, né? O próprio ministro Barroso, em conversas particulares, chama isso de uma excrescência e um avanço contra a atuação do Supremo. No Supremo Tribunal Federal se entende, Israel, que isso é nada mais nada menos que uma resposta àquelas argumentações de que o Supremo adquiriu um certo protagonismo na política nacional nos últimos anos, fazendo atividade política em vários pontos, e, claro, os outros poderes buscando, e mormente o Legislativo, buscando suprimir esse argumento do ativismo judicial que o Supremo tem tido nos últimos anos. Esse protagonismo vem principalmente desse vácuo de poder que a gente sempre comenta aqui que não existe. Quando existe essa lacuna, alguém vai suprir, e o Supremo vem cumprindo de maneira, às vezes, enviesada, mas assumindo um protagonismo que não tinha um tempo atrás. Então, é muito clara a percepção de retaliação, no tom de retaliação, principalmente lá no Senado Federal, onde ainda há uma boa base, mais de um terço, por exemplo, de senadores ali, tem posicionamentos contrários ao Supremo e vem buscando limitar a atuação, que hoje já nós temos a limitação da antiga PEC da Bengala, ou seja, até 75 anos a pessoa já tem que se ausentar, aconteceu agora aos últimos 2 ministros, foi dessa maneira, mas essa restrição passa muito por esse aumento do protagonismo do Supremo Tribunal Federal. No entanto, Israel, essas manobras, elas têm o fundamento e não tem muita chance de seguir, porque a gente sabe também aqui no Supremo que no Legislativo há uma dependência ainda de alguns senadores de casos que lhes são muito caros a serem decididos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E criar essa disposição com os ministros talvez não seja muito adequado para muitos deles. Então, muito embora haja ali uma pequena parte, pelo menos um terço dos senadores, que tem essa intenção de impor limites em mandatos no Supremo Tribunal Federal, por outro lado, tem que imaginar que a maioria não tem essa intenção de se dispor dessa maneira lá com o Supremo. E outro lado também, Israel, mexer com essa política de mandatos
implica em também rever a questão dos mandatos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais superiores eleitorais e Supremo Tribunal Militar. Então, em outros tribunais também teria que necessariamente haver essa análise